Estamos aqui hoje com Milena Battistini, tá? E ela hoje aqui vai montar o Palmeiras de todos os tempos dela. Ai, gente, eu sempre faço essa pergunta para as outras pessoas, eu acho que é muito fácil responder. Aí agora com a gente, eu tô assim, meu Deus, precisa de alguém. Bom, eu vou começar por ele, que para mim é unânime. Eu acho que é muito difícil alguém colocar um goleiro que não seja Marcos, né? Então, essa é fácil. Não tinha como. Para mim, assim, porque o Marcos, além de ele ser... Eu vou falar alguns jogadores aqui que eu não vi jogar, mas o Marcos eu acompanhei jogar, eu estava no jogo de despedida, então o Marcos é muito emblemático para mim. Dos jogadores que eu vi jogar, ele não é só o maior goleiro, ele é o meu maior ídolo. Então, com certeza, Marcos é um goleiro que é um santo, né? Já tem o nome de santo aí, então é o goleiro que tem a cara do Palmeiras, até pela identificação com o clube pós sair, né? Porque ele respeita muito. Esses dias ele fez uma declaração linda de que ele só beijou um escudo na vida dele. E é verdade, o Marcos deixa de jogar fora para jogar uma Série B com a gente, então não tem como eu pensar em outro goleiro que não seja o Marcão. Lateral, eu vou começar pelo lateral esquerdo, que para mim não é só um dos maiores do Palmeiras, mas é um dos maiores da história do futebol, que é o Roberto Carlos. Eu acho ele sensacional. Eu lembro quando eu era muito pequenininha, ele ali na Copa, dando uns chutes que, meu Deus do céu, parecia que ia derrubar a rede. Então, o Roberto Carlos é impecável. De lateral direito, eu tenho uma frase muito boa do meu pai. Eu não entendia nada de futebol, hoje eu acompanho. Eu gosto muito de assistir jogos antigos, mas meu pai falava assim: se ele for bater falta, é gol, que é o Arce. Nossa. Então, para mim, não tem nenhum lateral direito, principalmente numa era que a gente tá muito carente de lateral direito, né? Então, o Palmeiras penou aí para conseguir, não só lateral direito, laterais no Brasil. Acho que a seleção nem tem uns laterais tão bons como a gente já teve. Então, verdade. O Arce, para mim, ali foi histórico. Zagueiro também é um que eu vi jogar e para mim é ídolo, embora eu fico até triste quando as pessoas criticam ele. Eu acho que ele merece em algumas situações, mas é o Gustavo Gomes. Eu acho que ele é um dos maiores da nossa história. Veio como um jogador comum e se destacou aqui. Fico muito feliz que recentemente ele tenha conseguido levar o Paraguai para uma Copa, vai jogar uma Copa do Mundo. E eu lembro de um vídeo, ressurgiram, né? Ressuscitaram com um vídeo essa semana, onde quando ele chega no Palmeiras em 2018, ele fala: eu tenho 2 sonhos, jogar uma Copa do Mundo e ser campeão pelo Palmeiras. Agora ele realizou os 2, então é muito bom que ele consiga isso. Um outro zagueiro, esse aqui eu não vi jogar, mas quando eu falo de análise, eu já fiz essa pergunta para outras pessoas que responderam essa pessoa, e quando eu converso com meu pai, porque meu pai ele é minha referência de futebol. Se ele falar que aquela pessoa é boa, para mim, eu não preciso ver. Aquela pessoa é boa porque meu pai falou. Né? Então, mas esse eu já vi alguns jogos né, com meu pai, que meu pai, às vezes, ele tá à toa, tá de férias, ele fala assim, vou ver uns jogos do Palmeiras lá das antigas. E eu vejo com ele. Então, Luiz Pereira, que ali é tido como um jogador que tem a mesma característica ali do Gomes, de ser capitão, de ter uma visão de jogo muito boa. Então, para mim, coloco ele. Meio campista. Também é um que eu não vi jogar, mas que eu tive a oportunidade de conhecer e conviver. Para mim, né, não tem como assim. Para mim, só ele tá acima do Marcos, mas não é da minha geração, que é o Ademir da Guia. Né? Ele é impecável. Seguido de Rivaldo, que para mim também foi brilhante. Aí eu vou trazer o Alex Cabeção, embora eu não goste tanto da história dele fora do Palmeiras, mas eu acho que ele dentro, assim, enquanto esteve em campo, respeitou a camisa e fez o que tinha que fazer. E aí eu tô em dúvida entre 2 meio de campo, que é o Valdívia e o Rafael Veiga. Boa dúvida. Eu não sei, porque o Valdívia, para mim, foi um jogador que se destacou muito num time que era muito ruim do Palmeiras, então ele era ali o nosso brilhante no meio do barro, mas a gente tem o Rafael Veiga que tem um amor pelo Palmeiras de infância, que fez jogos decisivos fez gols decisivos em jogos importantes, foi a nossa referência por muito tempo. E aí eu penso que seria um pouco injusto com o Valdívia não colocar, porque ele não jogou os jogos que o Veiga jogou, ele não teve a oportunidade, ele não teve o time, a estrutura que o Palmeiras tem hoje, mas eu também penso que seria injusto com o Veiga deixar ele de fora pela importância dele de fazer aquele gol na final da Libertadores, pelo jeito que ele defende o time fora de campo, em clássico. Então,
Eu não sei se eu fico com o Valdívia ou Veiga, mas pelo histórico extra-campo eu vou ficar com o Veiga, por ser palmeirense e de nascença ali. E no ataque, eu trago o Evair, que para mim é o maior batedor de pênalti da história do Palmeiras. E o segundo que eu vou colocar, ele é único e exclusivamente porque ele era meu crush na infância, que é o Edmundo. Não, mentira, eu acho que ele foi um baita jogador, mas eu tenho uma identificação com o jogador ali pela marra. Eu acho que falta isso um pouco hoje no futebol moderno, mas tem Paulo Nunes, que foi muito bom. A gente tem o Dudu, que até a cagada que ele fez era para mim um dos maiores jogadores da minha geração. Né? Então eu também fico um pouco receosa de deixar o Dudu de fora, porque tirando a polêmica extracampo, eu acho que como jogador, a história que ele teve no Palmeiras é brilhante. Ele faz parte do ressurgimento, porque eu fui tive uma infância muito Palmeiras muito ruim. E aí, quando eu vou ver um Palmeiras bom, é impossível não citar um jogo que não tenha tido Dudu. E quando a gente ganhou a Libertadores de 2020, que ele estava fora do Palmeiras, eu falei, caraca, o Dudu passou por tudo isso e não ganhou a Libertadores, aí ele ganha novamente. Ele ganha com a gente em 2021. Então, vai ser contraditório, porque eu xingo muito o Dudu hoje nas redes sociais. Mas eu acho que eu vou tirar o Edmundo, vou deixar o Dudu, porque seria injusto com o jogador, não com o CPF. Sim, boa. Deixar o Dudu fora de campo. Então eu vou deixar o Dudu e o Evair. E de técnico eu também estou em dúvida, porque eu amo o Abel, embora eu critique ele, fala que às vezes o ciclo dele acabou, agora eu já não acho mais que o ciclo dele acabou, acho que o ciclo dele se renovou. Eu sou desse jeito. É impressionante como eu mudo de opinião por mês. Então, assim, em história, números, né? Se a gente for falar de números, o Abel é o maior da história. Mas tem um senhorzinho bigodudo. Big Phil. Que eu amo o Felipão. Tipo assim, o Felipão, pra mim, quando ele fala tem que ter raiva dessa porra de Corinthians, ele entende o que é ser Palmeiras. Não que o Abel não entenda, mas o Felipão, eu acho que pela história dele no futebol como um todo, ele é gigante. Então, me desculpem, palmeirenses, mas eu vou deixar o Felipão.